E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20, versículos do 1 ao 29. Eis que um ciclo está por fechar-se. Antes de lermos esta passagem, há um versículo que diz que foram 10 as rebeliões. Algumas nós não podemos trabalhar pelo tempo, mas todos nós sabemos, isso é recordado nos nossos corações constantemente, que o meu sonho e o teu sonho é chegar na terra prometida. E nós fomos convidados a nos deportar para aquele contexto em que o povo estava às portas da terra prometida. Nós começamos esta nossa saga atravessando o Mar Vermelho, e assim que chegamos do outro lado, nós nos colocamos no lugar deste povo. Percorremos o deserto, e o deserto é uma necessidade. O foi na vida daquele povo no passado e continua sendo em nossas vidas também hoje. Nós vimos diversas rebeliões que são como espelhos da igreja de hoje, da minha vida e da tua vida. Nós vimos algumas rebeliões do povo. Houve uma rebelião da família de Moisés, essa não nos fora possível pelo tempo tratá-la. Houve a rebelião da liderança, aquela dos espias. Ontem à noite nós falamos sobre a rebelião da música, quando o grupo dos levitas também tem o seu momento de perder a cabeça. E agora nós estamos fechando com a última das rebeliões, a rebelião do grande líder, a rebelião do próprio Moisés, que vai representar todas as faixas etárias da igreja: o povo, liderança, a música e até nós os pastores, que representam armadilhas que eu e você podemos cair, que vão nos cobrar preços muito caros. Por isso olhemos para esta passagem que vai fechar este ciclo. Números 20, leremos todos os versículos, e a palavra de Deus assim nos diz, ouça por gentileza. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando experimentaram nossos irmãos perante o Senhor, expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romance, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Percebe como as coisas se repetem? Continua o texto. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, povo rebeldes, agora rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá,
porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, e disse-lhes: assim diz o teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que não nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos livrou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, para o monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or: os confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não encontrará terra, não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão e as suas vestes, e vestiu com elas Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel. Curve os seus olhos uma vez mais, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e bendito Pai, exaltamos o nome do Senhor. Como diz a canção, tão fraco nós somos, tão grande Tu és. Precisamos do Senhor. Ó Deus, nesta viagem que fomos convidados, esta odisseia pelo deserto, estamos agora, Deus, fechando este ciclo, nos lembrando da rebelião de Moisés. Ensina-nos a palavra, Deus. Uma vez mais, ensina-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O filme que está aqui projetado foi um drama policial com o título Um Dia de Fúria, estreado por este artista, Michael Douglas. Este filme se tornou um clássico no cinema. O filme foi gravado em 1993, quando muitos aqui ainda não tinham nascido. Esse filme marcou época, mostrando a história de um homem divorciado, desempregado, um homem desiludido com a vida. O personagem, William Foster,
queria obsessivamente chegar e participar do aniversário da sua filha. Todavia, o fato era negado e negado por sua ex-esposa. O divórcio tinha sido contencioso. Vivendo o pior dia da sua vida, William Foster tem o seu dia de crise. Os nervos estão à flor da pele. A cena se transformou num clássico do cinema, quando ele está naquela rede de lanches muito conhecida. E ele vai pedir um lanche, depois do carro ter quebrado, tudo deu errado, ficou desempregado, a esposa não o queria na festa. E ele, tentando chegar do outro lado da cidade, vai ter o seu lanche. E com os nervos à flor da pele, ele perde a cabeça. Pediu o lanche que parecia enorme, o lanche veio pequenininho. Ele empunha uma arma e faz com que toda a cidade de Los Angeles viva as consequências da explosão do seu dia de fúria. Esta passagem bíblica também nos mostra um dia de fúria, num lugar que mais uma vez vai ganhar o nome de Meribá, uma rebelião anterior. As águas daquele lugar também ganharam este nome, porque Meribá quer dizer contestação. Uma vez mais faltou água, e Moisés, se você voltar às páginas da sua Bíblia, no capítulo 12, lá atrás, versículo 3, exatamente aquela mensagem que nós pulamos por falta do tempo, quando Arão e Miriam se rebelaram contra Moisés, tentaram usurpar o seu cargo. Naquela passagem o texto bíblico diz que Moisés foi o homem mais calmo da face da terra. Isso aqui é muito bom você gravar para gincanas bíblicas. Quem foi o pai da fé? Abraão. Quem foi o pai da paciência? Jó. Quem foi o homem mais calmo da face da terra? Agora você sabe, grava lá. O homem mais calmo da face da terra, crava o texto bíblico, dizendo que foi Moisés. Grava isso no seu coração, porque será importantíssimo na compreensão desta mensagem. Moisés, o homem mais calmo, deveria apenas pegar o seu cajado e apontar para aquela rocha. Nada mais precisava fazer, e a rocha já daria água. Mas de uma forma surpreendente, Moisés perdeu a cabeça e bateu 2 vezes violentamente contra aquela rocha. Esta história nos mostra que a água saiu da rocha, mas esta história também nos mostra um dia de fúria, a revolta de Moisés. E é sobre isso que eu gostaria que meditássemos nesta manhã. Até a pessoa mais calma, se até a pessoa mais calma da face da terra se sujeitou ao seu dia de fúria. Ah, meus irmãos e irmãs, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você também. Todavia, via de regra, perder a cabeça sempre custará um preço. Mas a pergunta é esta: o que levou este homem tão calmo a ter o seu dia de fúria? Preste atenção, porque houve por trás 3 elementos estressantes em Moisés. Estes 3 elementos estressantes continuam a fazer parte das nossas vidas hoje. Cuidado, porque são sinalizadores, são alertas, de que quando nós vivemos estes elementos estressantes, estamos também sujeitos a cair nesta armadilha de ter o dia de fúria. E o que aprender então
com o dia de fúria, a revolta de Moisés. Primeiro, os versículos versículos do 22 até o 29, vão nos mostrar que Moisés teve como elemento estressante os problemas emocionais. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque também hoje todos nós estamos sujeitos a viver este elemento estressante. Todos nós muitas vezes nos vemos no limite dos nossos problemas emocionais. Cuidado, porque quando você estiver debaixo de muita pressão emocional, você pode ter também o seu dia de fúria. O que aconteceu? Eram 3 irmãos: Moisés, Miriam e Arão. Moisés era o caçula dessa tríade de irmãos, mas todos eles agora já eram idosos. Moisés estava por enfrentar um dos temas mais temidos na vida de todos nós: o luto de perder uma pessoa próxima, o luto de perder uma pessoa da própria família. E veja como isto foi difícil para Moisés, como é difícil para todos nós. Faça uma reflexão na história deste personagem. Moisés teve 3 momentos muito distintos na sua vida. Seus primeiros 40 anos, viveu na corte, viveu como se fosse um filho do faraó, viveu momentos de muitas glórias. Seus segundos 40 anos, Moisés se alongou depois de ter matado aquele egípcio, e passou a viver numa terra muito distante, uma terra que ele estava por entrar, e passou ali os seus 40 anos, constituiu família. Quando Deus o chamou naquela sarça ardente, Moisés já tinha 80 anos de idade, e Moisés voltou para o Egito para libertar o seu povo, e passou os seus últimos 40 anos naquele deserto, vivendo os seus dias difíceis. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu com sua família de uma forma distante, viveu com eles como se fossem empregados da corte. Seus segundos 40 anos, Moisés viveu longe deles. Mas estes últimos 40 anos, Moisés viveu muito de perto com seus irmãos Miriam e Arão. Veja que Moisés era muito pequeno ainda, colocado naquele cestinho, história que as crianças gostam muito. E a sua mãe Joquebede, temendo que o menino fosse descoberto, pegou a irmãzinha de Moisés, a irmã de Moisés, e disse assim: acompanhe o cestinho. Quando ele chegar lá na princesa, você diga que pode ajudar a trabalhar. Quem era esta irmã que acompanhou o cestinho? Miriam. Foi ela que chegou junto da princesa egípcia e disse assim: olha, deixe minha mãe, ela é especialista em cuidar de bebê, deixe ajudar, cuidar deste garotinho. Quando Moisés corria pelos corredores do palácio do faraó, havia uma garota que estava sempre cuidando dele. Quem era? Miriam. Quando ele foi lançado naquelas águas do Nilo, e até crescer, ela estava sempre ao seu lado. Miriam foi uma espécie de segunda mãe de Moisés. Seus laços com ela eram muito fortes. E a passagem bíblica diz que Miriam morre, e Moisés está vivendo esta pressão do luto. E Arão? Você se lembra que Moisés tinha um problema de dicção? Lembra? Era, ao que nos parece, gago. Não conseguia falar muito bem. Aí quando Moisés tentou dizer diante da sarça ardente: Deus, manda outro, eu não posso, não sei nem falar. Aí Deus diz assim: não, mas eu vou colocar um porta-voz para você. Lembra quem foi? Foi Arão, o irmão de Moisés. Nos momentos de maior pressão na vida de Moisés, Arão estava sempre ao seu lado. Quando estava diante de Faraó,
quando era quase apedrejado pela multidão no deserto, Arão estava sempre ao lado de Moisés. Arão muitas vezes foi como um pai para Moisés. E eles estavam ali, num momento de despedida, porque o texto bíblico diz que no meio da fúria de Moisés, instantes antes Miriam morreu, e instantes depois Arão morreu. A morte estava chegando para a família. É verdade que eles tiveram momentos de contendas marcantes. O capítulo 12, exatamente a mensagem que nós pulamos, Miriam e Arão quase morreram ali, se revoltaram contra Moisés, mas eram irmãos, e irmãos brigam, desentendem e se reconciliam, e eles se reconciliaram mais uma vez. Tem um fator muito interessante, você não pode perder isso de vista. Os três eram músicos. Arão era o líder dos levitas, um músico por excelência. Quem não se lembra, quando eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, o que aconteceu do outro lado? A Bíblia vai nos dizer que Moisés compõe um hino. E quando Moisés vai cantar aquela canção, era músico? Vai cantar aquela canção celebrando aquele momento da vitória, quando o mar se fechou, levando os egípcios. A Bíblia diz que alguém pegou um tamborim e foi acompanhar Moisés. Você lembra quem foi? Foi Miriam, a irmã de Moisés, que também era música. Era uma família de músicos. E eu fico imaginando meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes naquele deserto, nos momentos difíceis, ao final do dia, quando o sol estava por se pôr, Moisés, Arão e Miriam se assentaram para cantar canções. Isso é muito gostoso. Vem de uma família de músicos. Vovó era regente de coral, organista de igreja. Eu tenho 3 irmãs, 2 tocam. Eu tive uma grande honra de celebrar as bodas de ouro dos meus pais. Um dos momentos mais gostosos da vida. Nós apresentamos uma canção da família. Todos os instrumentos eram tocados por nós mesmos. Aquilo jamais será esquecido dos nossos corações. A família se reuniu, um tocava contrabaixo, outro violão, outro guitarra, teclado, e nós fizemos uma espécie de um coral e cantamos para os nossos convidados. Isso marca. Tudo isso estava na memória de Moisés, aqueles momentos gostosos, e Moisés agora estava debaixo de uma grande pressão, porque Miriam tinha acabado de morrer. Se você olhar para o texto, verá claramente isso. No momento da fúria de Moisés, ele tinha acabado de sepultar Miriam. Mal termina a sua fúria, Arão também morre. Eu fico imaginando aquele funeral, e funeral é deste jeito. Se reúne a família, e quando morre uma pessoa mais velha. Eu já fiz o funeral de alguns dos meus tios. E a cada um deles eu vejo os irmãos, minha mãe e seus irmãos reunidos, e eles olham para o outro e dizem assim: meu irmão, agora foi mais um, hein? Agora foi mais um e nós estamos na fila. E ao que nos parece é isso que acontece, eles estão sepultando Miriam. E Arão olha para Moisés, e Moisés olha para Arão e dizem assim: agora um de nós será o próximo nesta história. Eles eram idosos. Mas não se esqueça, Moisés tinha crise de identidade, porque Moisés tinha dificuldade de saber quem era a sua família, cresceu iludido achando que eram egípcios, quando já estava com quase 40 anos, homem formado, disseram assim: Moisés, quero dizer para você, você não é filho deles, você é deste povo. E Moisés mostrou naquela hora que tinha raízes, quando abandonou toda a glória do Egito, por amor aos seus. E depois, quando tinha 80 anos e Deus o chamou, ele se lembrou que tinha parentes e largou tudo outra vez para estar junto dos seus parentes, para ajudá-los e libertá-los.
O que eu estou querendo dizer é que essa ideia de família era algo que marcava, que pulsava no coração de Moisés, e estas lembranças estavam como um turbilhão no seu coração. A dor era profunda em ver os seus irmãos morrendo. Moisés estava sob uma forte pressão emocional, e foi neste momento que Moisés teve o seu dia de fúria. Essa é uma lição muito importante para mim e para você, porque também todos nós precisamos agir, e muitas vezes estamos debaixo de uma forte pressão emocional. E cuidado, porque agir debaixo de uma forte pressão emocional pode te levar a perder a cabeça. Voltaire, o grande filósofo francês, conhecido por dizer aquilo que queria, aliás, ele foi preso 2 vezes, porque falava demais. Uma certa feita escreveu dizendo que de todas as doenças do espírito humano, a fúria é a mais terrível dela. Fragilizados emocionalmente, nós perdemos o filtro. Fragilizados emocionalmente, nós perdemos o controle, nós perdemos as noções de consequências. Por isso, grave isso, meu irmão. Quando você estiver fragilizado emocionalmente, estes não são os melhores momentos para tomar decisão. Eu me lembro de alguns anos atrás, estava passando com um problema. Havia uma pessoa na igreja que estava me dando muito problema, muita dificuldade. Minha cabeça estava como um turbilhão naquele problema. Eu me lembro que eu parei em frente de uma farmácia. Celinha tinha pedido que pegasse alguma coisa, e eu estava indo de um local para o outro das minhas atividades. Eu parei em frente da farmácia, olhei pelo retrovisor do carro, o carro já estava estacionado, desligado, e eu vi bem longe, a mais de 100 metros, vinha uma mulher com uma criança, andando de bicicleta. A bicicleta era maior que um menino. Eu olhei pelo retrovisor, mas eu me desliguei da cena. A minha cabeça estava apenas naqueles problemas, e eu estava forte e emocionalmente envolvido com aquilo. Eu me lembro que eu coloquei a cabeça no volante do carro, e eu fiquei orando, eu fiquei refletindo, e eu pensei, e eu só imaginava, eu queria desesperadamente que Deus me desse uma solução para aquele problema que eu não estava conseguindo. É como se eu desligasse de tudo que estava ao meu redor. Eu me lembro que quando eu acordei para a realidade, eu disse: opa, tem que voltar para a vida. E eu abri a porta do carro, eu só escutei a pancada, blum! E o menininho deu uma voadora por cima da porta do carro, caiu. Do jeito que ele caiu, ele não se mexeu, ele só gritava. E eu me lembro que eu desci do carro dizendo: misericórdia, o que eu fiz? Eu abri a porta quando o menininho ia passando. A mãe dele, que vinha uns 10 metros atrás, veio correndo, e ela só gritava: ô meu filho, o que você fez com meu filho? Ô meu filho, o que você fez com meu filho? Eu levantei o menininho, ele estava cheio de hematomas, esfolões. Nós estávamos em frente à farmácia. Eu disse: vamos lá. Mas aquilo me fez lembrar de uma coisa. Quando nós estamos passando por problemas emocionais, nós ficamos desligados, e nestas horas há um grande perigo de agir. Quer ver só? Noiva nas vésperas de casamento, debaixo de fortes pressões emocionais. É muito comum alguém dizer assim: pastor, a noiva está nervosa. Tá. Eu costumo brincar que 50% dos casamentos que eu faço, eu sei que os noivos estão brigados. Aí quando eu faço curso de noivos com os meninos, eu digo assim para o rapaz: rapaz, vai chegar mais pertinho, você desconsidera, ela vai brigar com você. Você pode ter certeza, ela vai brigar com você. Momentos de pressões emocionais. Luto, o texto está nos mostrando. Cuidado. Quando você passar pela triste experiência do luto na sua família, cuidado com o que vai dizer, cuidado com problemas a resolver. Sob fortes pressões emocionais, perdemos a cabeça. Divórcio, um dos elementos mais estressantes. Cuidado,
Desejo que você não passe por isso. Mas se passar, não são os melhores momentos para tomar decisões na vida. Doenças. Há uma pessoa doente na família. Cuidado com as suas reuniões quando você estiver debaixo de um contexto como esse. Cuidado quando for tentar resolver problemas com outras pessoas. Quando existe alguém que está com problemas de enfermidade na família. Sabe por quê? Porque quando estamos com problemas emocionais, estamos sujeitos ao nosso dia de fúria. E Moisés, o homem mais calmo da face da terra, passou por isso. Segundo elemento estressante. Versículos do 2 ao 13 vão nos mostrar que os problemas de conflito podem levar a perder a cabeça. Se há uma coisa que tira um homem mais calmo do ponto, do controle, é quando ele está atolado em um conflito. E foi um momento assim que levou Moisés a ter o seu dia de fúria. Mas a pergunta é: o que aconteceu ali? O lugar desta fúria, Moisés também deu o nome de Meribá, que quer dizer contestação. Porque antes da fúria de Moisés, uma vez mais o povo contendeu com Moisés naquele lugar. Contestou as comidas que faltavam do Egito. Contestou a água que faltava do Egito. Contestou que ter saído do Egito tinha sido um erro de estratégia. E aquelas queixas que perambularam por 40 anos naquele deserto, eram como que uma pressão na cabeça daquele homem de Deus. Essa queixa era a mesma de todas as rebeliões anteriores, e parece que Moisés não aguentava mais ouvir aquilo. Tem uma pesquisa interessante, que diz que o limite de um estresse profissional é de 25 a 30 anos para o homem do século 21. Isso aqui é muito interessante. Depois disso, ninguém aguenta mais fazer o mesmo trabalho. Ou você vai ter que mudar de região, ou você vai ter que mudar de profissão, ou você vai ter que se aposentar, você vai ter que fazer alguma coisa, porque 3 décadas é como se fosse um limite de um estresse profissional. Depois, ninguém aguenta mais fazer aquela coisa. Muda lá para Mamborê, viu? Muda para lá, pode ir para lá para Mamborê. Você está cansado? Muda para lá. É por isso que a fila de espera das consultas psiquiátricas estão enormes. Até o nome deste transtorno é chamado de transtorno do trabalho. A pessoa começa profissionalmente amando o seu ofício e depois de uma certa altura ela não aguenta mais. Eu tenho convivido com algumas pessoas que têm passado com este problema, até mesmo antecipado a aposentadoria, porque chega um momento que não se aguenta mais fazer a mesma coisa. E lá estava Moisés, 1 década ouvindo aquele povo, 2 décadas ouvindo a mesma murmuração, 3 décadas ouvindo o povo dizer: a comida do Egito era melhor, lá tinha água, lá as coisas eram boas, foi um erro ter saído de lá, e agora estavam por chegar no final da 4ª década, e naquele mesmo deserto, outra rebelião se amontoando, e mais uma rebelião, e o povo se acostumou. Pode rebelar, pressiona Moisés, Moisés é calmo. Sabia que tem gente que explora isso? Eu não aguento mais o meu estresse, sabe o que eu faço? Vou procurar uma pessoa bem calminha, porque eu explodo com ela, e a calminha vai me tolerar mesmo, depois vai dar tudo bem. É pessoa calma. Pessoa calma paga preço muito caro por isso. E parece que eles olham e dizem assim: ah não, Moisés é calmo, vamos pressioná-lo de novo, mais uma rebelião. Thomas Fuller, famoso escritor inglês do século 17, disse uma frase muito interessante. Se você gosta de escrever, escreve, essa é boa: a paciência abusada vira fúria.
A paciência abusada vira fúria, e foi isso que aconteceu com Moisés. Abusaram da calmaria deste homem, e o que aconteceu? Moisés teve o seu dia de fúria. Eu fico imaginando o povo lá tudo bravo, vai arrumar água pra gente, não vai de novo. E Moisés pega o porrete e bate uma vez, todo mundo fica sério. E Moisés bate outra vez e espirra água para todo lado. E eu fico imaginando o povo olhando pro outro falando assim: uia, o homem perdeu a cabeça. Ele era calmo, ficou bravo. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui nesta manhã: cuidado se você vive perto de pessoas calmas. Cuidado, porque até a pessoa mais calma da face da terra teve o seu dia de fúria. Os teus pais são calmos? Você que é criança e adolescente, não abuse deles. O seu cônjuge é calmo? Marido, esposa, calminho? Se é calminho, vou dizer para você: não abuse dele. A pessoa que trabalha com você é calma? Você descreve assim: não, eu trabalho com uma pessoa gente fina, hein? Tranquila. Eu vou dizer uma coisa para você: se você trabalha ao lado de uma pessoa tranquila, não abuse dela. Teu pastor é calmo? Não abuse dele, porque todo mundo, diante dos conflitos da vida, estão sujeitos a ter o seu dia de fúria. E até Moisés, o homem mais calmo da face da terra, 1 conflito, 2 conflitos, 10 conflitos, 20 conflitos, chegou uma hora que também ele perdeu a sua cabeça. John Dryden, outro escritor inglês do século 17, já alertava: cuidado com a fúria de um homem paciente. Tem muita gente que diz assim: os mais calminhos ficam mais bravos nessa hora. Não é não, pessoa brava é tudo igual. A questão é que quando você vai ficar bravo perto de uma pessoa brava, você espera que ela vai ficar brava. Você vai ficar brava perto de outra pessoa brava, você espera que ela vai ficar brava. Aí você vai ficar bravo perto de uma pessoa calminha, você espera assim: ele vai aguentar todas e eu volto tudo tranquilo para casa, e essa pessoa vai ficar com todos os meus problemas. Aí um dia essa pessoa calma não aguenta e vira e perdi a cabeça. Aí você olha e diz assim: uia. Seria maravilhoso se nós pudéssemos viver num mundo sem conflitos. Mas viver em sociedade não nos permite o privilégio de viver sem conflitos. No trabalho você vai ter conflitos. Haverá alguém que vai te importunar. Na família você vai ter conflitos. Jeremias Pereira, o grande pregador, um dos grandes pregadores do Brasil, tem insistido numa frase. E ele tem dito: não existe família perfeita. Papai, marido e mulher se dão tão bem, os filhos, alguém vai dar problema. Papai e mamãe se dão bem, os filhos são certinhos, mas um dos pais vai ter problema. Papai e mamãe se dão bem, os filhos se dão bem, os pais se dão bem, um dos irmãos vai ter problema. Não há família perfeita. Em algum momento você vai ter um conflito na família. Seria maravilhoso se nós pudéssemos servir a Deus e não ter nenhum conflito na igreja, mas na igreja também tem conflito. Sabe por quê? Porque onde houver ser humano, haverá diferenças de pensamentos, e onde houver diferenças de pensamentos, haverá sujeição de haver problemas. Por isso todos nós estamos debaixo da possibilidade dos conflitos, e grave isso, cuidado. Porque os dias de conflitos são dias que nos expõem à possibilidade de termos o nosso dia de fúria. Não perca a sua cabeça. Dias de conflito são dias de oração.
Dias de conflito são dias de oração. Eu fazia psicanálise em Curitiba. Viajava permanentemente. Eu me lembro que um colega terrível, dificílimo, problemático, já era para o 3º, 4º casamento, não era crente. Pessoas assim são sempre pessoas que gostam de descarregar os seus problemas. Eu lembro que ele me marcou. E ele pegava demais no pé na sala de aula. Eu me lembro que todas as vezes que eu ia sair, aquilo me incomodava. Eu tinha um desprazer de estar na sala de aula, porque eu sabia que ele ia importunar. Minha esposa, mulher de oração, Celinha, sempre dizia assim. Todas as vezes que eu ia sair, ela dizia assim: eu estou orando por você, lembra que você é crente. Eu tinha um medo de perder a cabeça. Tinha um medo tremendo de perder a cabeça. E o único jeito de se controlar nos conflitos da vida é oração. Terceiro elemento estressante em Moisés. Além dos problemas emocionais, a morte de sua irmã e a possível morte de seu irmão, que tão logo de fato acontece. Além do problema dos conflitos, outra vez o povo pressionava Moisés. Os versículos do 14 até o 21 vão nos mostrar que Moisés tinha um grande problema para resolver. Há um provérbio milenar chinês que diz assim, que no meio de uma grande alegria, não prometas nada para ninguém. No meio de uma grande fúria, não respondas uma carta. Sabe por quê? Porque se você está debaixo de uma fúria, você vai falar besteira. O que este provérbio quer nos ensinar é que sob fortes emoções, não há como tomar grandes decisões, ou como agir em situações importantes da vida, porque quando nós estamos sob fortes emoções, nós perdemos o filtro e o controle da situação. Moisés ainda tinha este terceiro elemento estressante somando em seu coração. O desfecho da história vai nos mostrar que o rei de Edom enviou mensageiros para explicar. Aliás, Moisés enviou mensageiros para explicar ao rei de Edom. O que estava acontecendo era o seguinte: eles estavam bem pertinhos de entrar na terra prometida. Edom fica mais ou menos no sul, um pouquinho inclinado para o leste, o sudeste do país de Israel. Era o caminho mais curto para entrar na terra prometida. Eles estavam caminhando para o final dos 40 anos do deserto. Eles tinham que passar por aquele lugar, ou teriam que dar uma volta tremenda. Moisés estava com seus dias contados e Moisés queria entrar na terra prometida. Primeiro Moisés manda mensageiros para o rei de Edom e diz assim: digam ao rei de Edom estas palavras: rei, deixa o nosso povo passar, nós vamos passar pela estrada real, ninguém vai tocar nas suas vinhas, nem beber da sua água, nós só queremos passar pelo seu país, nos permita? Rei de Edom responde assim: não, se vierem pela minha estrada real, vou com um exército, com homens fortes para matá-los. Volta a notícia para Moisés, e Moisés está sob pressão. Moisés pega um segundo grupo e diz para lá, vão para lá, e dão uma segunda notícia: se nós não podemos passar pela estrada real, então nos permita passar pela trilha, que fica beirando os lagos. Se alguém beber da água, se os animais beberem da água, nós pagaremos por ela, nós só queremos passar, é rápida a nossa viagem. Rei de Edom responde dizendo assim: não deixe, se insistirem, eu vou contra vocês com espada. Moisés tentou um diálogo, Moisés tentou pagar pedágio, Moisés tentou de tudo, mas não houve acordo. E Moisés estava pressentindo isso.
Ele até pediu que explicassem: olha, rei de Edom, nós somos dessa região, é que nós fomos há muitos anos no passado para o Egito, no Egito eles judiaram da gente, nós estamos voltando para casa, nós não vamos comprometer o reino de Edom, só queremos passar. Mas o rei de Edom diz não. E Moisés estava pressentindo tudo isso quando teve seu dia de fúria. Sabe o que eu estou querendo dizer? Pastor Batista outro dia estava dizendo aqui, sabe, alguns aqui talvez estejam felizes, mas pensando assim: que pena que este acampamento vai acabar, porque quando eu sair daqui, eu terei que enfrentar aquele problema, eu terei que resolver aquela questão, e eu não tenho forças, eu não queria, parece que não dá vontade de ir embora deste lugar. Quando você fica em dias assim, parece que a cabeça fica um turbilhão, tudo irrita. Você está na sala da sua casa pensando em como resolver o problema e você não vê saída. Criança brincando irrita. Sabia disso? Mamãe sábia percebe que o papai está muito nervoso, há problemas graves para serem resolvidos. Pega a criança, tira de perto. Pessoas gargalhando irrita. Quando você está nervoso, tem problema para resolver, começa alguém a dar risada. Como é que é o nome da moça que dá essa risadona bonita mesmo? A Thaís. Você já pensou a Thaís rindo do lado? Já pensou que maravilha? Quando você tem que resolver um problema e você não encontra a solução, ouvir uma pessoa rindo irrita. E lá estava Moisés. Agora ela está rindo. Debaixo do estresse. Moisés teve o seu dia de fúria. Cuidado, porque dia de fúria sempre vai custar alguma coisa. Custou um preço caríssimo para Moisés. Custou o preço de que Moisés esteve tão pertinho, mas não pôde entrar em vida na terra prometida, porque Moisés teve o seu dia de fúria. Se aconteceu com Moisés, o homem mais calmo da face da terra, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E cuidado, porque um dia de fúria pode custar o teu emprego, um dia de fúria pode custar aquele bom cliente, um dia de fúria pode custar a tua reputação, um dia de fúria pode significar vergonha. Um dia de fúria certamente significará um mau testemunho. Um dia de fúria pode significar um desequilíbrio emocional. Um dia de fúria pode simbolizar que você não é pessoa de confiança. Um dia de fúria pode significar que você não aguenta pressão. Um dia de fúria pode estragar a sua vida, pode significar que você não é competente para ser um líder, porque um dia de fúria sempre terá o seu preço, e na vida de Moisés custou o seu maior sonho, o privilégio de entrar na terra prometida, e se custou para Moisés, vai custar para mim, vai custar para você. É por isso, meu irmão e minha irmã, que dias de pressão não são dias de ação. Dias de pressão são dias de oração, e nós não temos saída. Dias de pressão devem ser dias de oração, de colocar a nossa vida diante do altar de Deus, do altar de graça, e dizer: Jesus Cristo, toma conta da minha vida, me dá a direção certa. Eu não acho solução, mas eu sei que o Senhor é capaz de dar solução para a minha vida. Por que Moisés perdeu a cabeça? Porque havia elementos estressantes por trás. Eu quero concluir dizendo que o dia de fúria de Moisés, a revolta foi marcada pelos problemas emocionais.
O luto tinha chegado à família de Moisés e ele não lidou bem com isso. Havia problemas de conflitos e Moisés a vida inteira tirou de letra, mas eles se somaram tanto que um dia chegou o limite e Moisés perdeu a cabeça. Moisés estava com problemas graves a resolver e a sua conta estava pesada. E ele não deu condições. Perder a cabeça, dar piti, sair da casinha, pirar, explodir, babar verde. Aquele lá está babando verde. Chutar o pau da barraca, ficar tantã, já viu essa? O que aconteceu com fulano? Ficou tantã. Você pode escolher o título que você quiser, mas tudo isso vai desembocar numa única coisa: fúria. Mas o que você não pode se esquecer é que fúria sempre deixará um rastro de consequências. Eu li uma frase muito interessante sobre fúria, que diz assim que, preste atenção, vale a pena. Tente imaginar onde estava esta frase. Parabéns para mim, minha fúria durou 5 minutos, e agora a minha calma está durando para sempre. Esta é uma frase de epitáfio, lápide de um túmulo, de alguém que perdeu a cabeça. 5 minutos, perdeu a cabeça e perdeu a vida, e agora a calmaria daquele túmulo e nada mais do que isso. A nossa vida é assim. Você pode ser calmo a sua vida inteira, mas se 5 minutos você perder a sua cabeça, isso pode te custar muito caro. Tua reputação, tua história, teu trabalho, tua vida. Por isso, nesta manhã, o Senhor nos convida uma vez mais a nos voltar para a oração, a nos voltar para Ele. Vida cristã é vida de oração e de oração. Quando os problemas forem grandes, o luto, a enfermidade baterem a nossa casa, é tempo de oração. Quando os conflitos se levantarem, você pode até dizer: eu sou calmo, eu tiro de letra, mas quando os conflitos se levantarem, é tempo de oração, porque um dia você pode não aguentar. Quando você tiver problemas e os problemas forem graves e você disser: eu não aguento, eu não vejo solução, eu não consigo resolver, dobra o joelho, porque é tempo de oração e nós não temos saída. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Se você pode colocar a sua cabeça na poltrona da frente, coloca, como se você estivesse se prostrando. Não dorme não. Deus bendito, Ele foi o homem mais calmo da face da terra, mas até ele teve o seu dia de fúria. Isso custou preço e eu não quero isso na minha vida. Deus bendito, ensina-nos a sermos dominados pelo Espírito do Senhor. Leva-nos para a mansidão. Leva-nos, Deus, para o domínio próprio. Até aquele homem que liderou o povo por 40 anos e sempre debaixo de um autocontrole tremendo, caiu na armadilha da fúria, Senhor, e eu não quero isso para mim. Ensina-me, Deus, a me controlar com a família. Ensina-me a controlar no trabalho, nos meus relacionamentos na igreja. Dá-me controle, Deus. Ensina-me, Deus, dos meus relacionamentos com o Senhor. Dá calmaria, Deus. Dá mansidão. Em nome de Jesus. Amém.